Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para a palavra, tá bom? Romanos capítulo 2, versículo 2, 3 e 4 agora. O texto diz assim: Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Queridos, nós temos tratado desse assunto faz um bom tempo e eu tenho tratado disso exaustivamente, tentando de todas as formas tirar as lições aqui, as aplicações práticas. Nós já falamos sobre tantas coisas, tá? Nós já falamos demais sobre cegueira espiritual, nós falamos do juízo de Deus, da relação do juízo de Deus com algumas doutrinas, tudo isso tentando fazer com que a gente entenda a vida cristã. Olha, é uma coisa mais enganoso na vida do ser humano do que a religiosidade. Eu temo demais. Eu creio que toda pessoa que tem uma religião, que acha que ama a Deus, que diz amar a Deus, que pensa que está salvo, eu acredito que toda pessoa nessas condições deveria examinar o seu coração periodicamente. Não estou exagerando, querido, não estou aqui querendo amedrontar ninguém, mas acredito que nós precisamos disso. E por que eu penso isso? Por causa da cegueira espiritual, por causa do engano religioso, por causa do diabo que nos engana. Paulo diz em 2 Coríntios que o diabo, se fosse possível, ele teria enganado até mesmo os eleitos de Deus. Então o inimigo enganou Eva lá no jardim. E a história da igreja e a história do povo de Deus é o diabo enganando o povo de Deus, né? Derrotando os grandes homens de Deus na Bíblia. Todos eles caíram diante das artimanhas do diabo. Então nós precisamos sondar o nosso coração, precisamos saber se nós realmente estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é necessário que eu seja repetitivo. Então eu vou ser quantas vezes for necessário. Aqui eu me lembro aqui de ter lido em algum lugar a respeito do apóstolo João. Eu vou contar isso para poder entrar no texto, tá? João já velhinho pregando em Éfeso. Toda vez que ele subia ao púlpito, ele pregava sobre o amor de Deus. Toda vez que ele subia ao púlpito, ele pregava sobre o amor de Deus. Até que um dia alguém interpelou ele e perguntou: Apóstolo, por que o senhor continua pregando domingo após domingo a respeito do amor de Deus? E ele disse: enquanto vocês não começarem a viver o amor, eu vou continuar falando. Quando vocês começarem a viver esse amor que eu estou pregando, então eu mudo o assunto. É uma história legal, sabia? Ela reflete bem o que eu estou tentando colocar aqui para vocês. Eu estou sendo repetitivo porque eu tenho a intenção de tornar isso gravado no teu coração, na tua mente, tá bom? Então vamos aqui, eu vou me repetir mais uma vez, tá? Você lembra do que foi dito no versículo 1 desse capítulo? Lá, Paulo disse que os judeus estavam se autocondenando. E por quê? Porque eles estavam julgando os gentios pelas suas práticas pecaminosas. No entanto, eles também faziam as mesmas coisas que estavam condenando. E por que esses judeus pensavam que podiam agir dessa maneira? Que maneira? Condenar os gentios por pecados que eles mesmos, eles judeus, cometiam, e mesmo assim não serem culpados diante de Deus. Eles fazem isso, querido, pelo fato de serem judeus, né? Ou seja, eles se achavam muito especiais. E qual foi a resposta de Paulo a esse tipo de atitude? No versículo 2 ele responde isso: Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, veja que Paulo está dando uma resposta. O juízo de Deus não é como vocês pensam. O juízo de Deus não é de acordo com o que vocês defendem. O juízo de vocês é: se alguém nasce em Israel, é salvo porque nasceu em Israel. Se alguém nasce fora do território de Israel,
ele está debaixo da ira de Deus, está condenado porque ele nasceu fora do território de Israel. Esse era o juízo que eles tinham, a compreensão que eles tinham. E Paulo diz, não, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Agora, olha o versículo 3. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las e poupará você quando a fizer também? Ou seja, porque os gentios pecam, vocês acham que Deus vai condená-los. Mas vocês cometem os mesmos pecados e acham que está tudo bem com vocês. De onde tiraram isso, na verdade? É interessante, né, queridos? Mas veja, esse é o perigo da religiosidade. É o perigo de você se sentir importante demais, de achar que é especial demais, que tem valor demais para Deus. Deus me ama, Deus nos ama, nós somos especiais, Ele nos escolheu, Ele nos deu a lei, Ele nos deu os profetas, Ele nos deu o templo, Ele nos deu os patriarcas, nós somos descendentes de Abraão, nós somos circuncidados, então está tudo bem. Queridos, Paulo pergunta para esses judeus, né? Por que vocês pensam que não teriam consequência para o pecado de vocês? A resposta aqui, querido, é realmente essa. Eles se achavam muito especiais, mas também pode ser que eles interpretaram de maneira equivocada a paciência de Deus. E por que eu digo isso? Eu vou ler o 3 e o 4 para você tentar entender o que eu estou colocando, tá? O 3 diz assim, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Não. Despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você percebe aqui que há um entendimento equivocado a respeito da bondade de Deus. Gente, isso é delicado. Esse é um assunto sério. Esse é um assunto que merece a nossa reflexão. Deus é bom? Não há dúvida nenhuma com relação a isso, e eu creio que ninguém ousará questionar a bondade de Deus. Mas a bondade de Deus, o texto é muito claro. Eu vou ler novamente, olha só. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A ideia do texto aqui, queridos, é que Deus é paciente. Nós pecamos, nós erramos, e o Senhor é paciente, Ele é longânimo, Ele tá dando tempo a nós. Ele não me castigou no primeiro momento porque Ele está me dando tempo para me arrepender. Ele está sendo paciente comigo. Só que eu estou interpretando a paciência de Deus como uma espécie de passaporte para continuar no pecado. É uma licença para continuar no erro. E isso é um perigo muito grande, queridos, que nós corremos. Nós não entendermos a bondade de Deus ou nós interpretarmos a bondade de Deus de maneira equivocada. Eu falei num vídeo anterior, quando nós erramos, Deus nos corrige, Ele nos disciplina. Ele pode fazer isso imediatamente, mas como esse texto está falando aqui, Ele pode esperar, Ele pode dar tempo para que eu me arrependa. Ele pode segurar o seu juízo, o seu castigo, a sua disciplina, esperando que eu me arrependa. Mas mais cedo ou mais tarde, esse juízo virá, essa disciplina acontecerá, e eu terei que prestar contas com Deus. Repito, se eu sou filho, Deus vai me disciplinar. Ele pode ser paciente, ele pode ser longânimo, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que me corrigir, para que eu não permaneça no erro, para que eu não permaneça no pecado. Queridos, não tem coisa melhor no mundo do que servir a Deus. Sério, eu não falo isso por falar, eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso porque é realmente o que eu creio, tá? Não há nada no mundo melhor do que viver para Deus. É impressionante. Nós deveríamos buscar de todas as formas agradar a Deus, tentando viver uma vida santa, tentando acertar, tentando viver uma vida agradável a Ele, porque é um privilégio muito grande servir a Deus. É uma honra muito grande servir a Deus. Eu espero que você tenha consciência disso e que você possa voltar o seu coração para o Senhor em gratidão e em amor, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus.